Mega Man, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas franquias favoritas, uma das que mais ocupa espaço no meu coração e também no meu histórico gamer. O mascote da Capcom surgiu no ano de 1987 com seu primeiro jogo lançado inicialmente para o Famicom Family Computer, onde o jogo se passa em uma era onde robôs humanoides foram criados. Robôs esses chamados de Robot Masters que exerciam atividades perigosas para os seres humanos, onde no primeiro jogo nos é apresentado 6 Robot Masters: Gutsman, Cutman, Elecman, Fireman, Iceman e Bombman, todos criados por Dr. Light com a ajuda de Dr. Wily com o propósito de realizar tarefas industriais como construção, demolição, operações elétricas e entre outras, tudo com o intuito de ajudar a humanidade. No entanto, Dr. Wily trai Dr. Light, toma posse dos 6 Robot Masters e os reprograma para os ajudarem em seu plano de dominar o mundo. E diante dessa situação, um robô doméstico chamado Rock, programado por Light, se compromete para ser modificado e acabar com os planos de Wily. E assim surgindo o Mega Man. No jogo, Mega Man possui a habilidade de atirar energia pela sua Buster e de conseguir as habilidades de seus oponentes após derrotá-los. Assim, nós podemos utilizar as habilidades que conseguimos para derrotar outros Robot Masters que têm essa habilidade como sua fraqueza, mais ou menos como acontece no jogo Pedra, Papel, Tesoura. Após derrotarmos os Robot Masters, seguiremos adiante até chegarmos em Dr. Wily e finalmente derrotá-lo. Claro, isso apenas no primeiro jogo, porque houveram mudanças conforme fossem lançadas novas sequências essas excelentes, devo dizer. Apesar dos jogos, Mega Man também teve destaque em outras mídias, como histórias e quadrinhos e animações. Vale também ressaltar que, como muita gente sabe, Mega Man possui diversas sagas diferentes, sagas que possuem suas próprias características, tanto em jogabilidade como história, sendo elas a Saga Clássica, Saga X, Saga Zero, Saga ZX, Saga Legends e outras duas de linhas alternativas, Battle Network e Star Force, para você ter noção do quão completo tudo isso é. E eu sei que é óbvio, mas é lógico que tiveram muitos fãs que prestaram de diversas maneiras muitas homenagens à franquia, como desenharem os próximos Robot Masters dos jogos, criarem suas artes e até seus próprios jogos do zero, ou criá-los modificando o jogo original. Essas são as ROM hacks, jogos originais que foram modificados pelos fãs que trazem diversas novidades, às vezes parecendo até um jogo novo. Se ficou interessado, se prepare que hoje eu vou apresentar alguns para vocês. Meu nome é Luigi Monsores e com vocês as melhores ROM hacks de Mega Man. Vamos começar com uma hack do primeiro jogo. Mega Man Reloaded é um hack simples de Mega Man, com novos gráficos, novo layout, design e músicas importadas de Mega Man 2. Na história da hack, o Wily saiu da prisão e construiu secretamente sua nova base em uma pequena ilha, e mais uma vez ele roubou e reprogramou os 6 primeiros Robot Masters de Light que estavam no Robot Museum, e com o mesmo objetivo de se vingar por ter sido derrotado pela 11ª vez. E mais uma vez, o Dr. Wily os enviou por todo mundo para causar o caos total. Padrão já. Enfim, na jogabilidade ele não teve muitas alterações, já que se trata de uma hack do primeiro jogo. No entanto, entre as que temos, elas são o seguinte: uma nova cadeia de fraquezas dos Robot Masters, todas as armas foram enfraquecidas com exceção do Ice Slash, todos os inimigos possuem mais vida, são mais chatos e causam mais dano. Tivemos a introdução de fraquezas secundárias e primárias nos chefes, e adicionado na última versão a inclusão de Bass, porém com o mesmo moveset de Mega Man. A hack provavelmente é a mais fraca da lista por ter sido feita em cima do primeiro jogo, mas não chega a ser ruim em algum momento. Caso esteja procurando por uma experiência parecida com o primeiro título, ela será uma boa opção. Ok, eu não sei muito bem como falar de Mega Man 5. Não por ele ser um jogo ruim, o que de longe ele não é. Mas o que acontece é que ele é um tanto repetitivo, o que por um lado é bom por continuar mantendo a qualidade, mas ao mesmo tempo é chato por não ser tão marcante. Mas ainda assim ele se destaca bem como um jogo da franquia, e tem lá seus pontos fortes. Como sua história, que eu não sei vocês, mas eu curto bastante o enredo do jogo, onde aqui Proto Man, o irmão mais novo de Mega Man, perde a cabeça, sequestra Dr. Light e passa a comandar um grupo de Robot Masters com o objetivo de lutar contra o mundo. E sem escolha, Mega Man terá que lutar contra seu irmão. Só que não é bem isso que está acontecendo. Se caso você não conheça a história do jogo e não queira tomar spoilers, pule para a seguinte parte do vídeo. O que acontece na verdade é que por trás de tudo isso, para surpresa de ninguém, está Dr. Wily, que criou uma cópia de Proto Man para incriminá-lo pelos seus crimes. Mas como o Rock não tem noção do que realmente está acontecendo, ele está à procura de respostas, então só resta ele encontrar Proto Man. Mas e se eu te dissesse que existe uma hack onde você controla Proto Man em vez de Mega Man? Mega Man 5 Second Strike Proto Man Edition é uma hack feita por Meti, que implementa Proto Man, novas fases e uma jogabilidade alterada, como o próprio moveset de Proto Man, que aqui é o mesmo de Mega Man 9 e 10, com o seu escudo, seu Buster, seu Slide e entre outros. As letras coletadas do jogo original ainda estão presentes, só que com a diferença de que agora são 8 letras, por conta de agora ser o nome de Proto Man. Mas coletando conseguimos desbloquear uma nova habilidade chamada de Proto Dash. Vale ressaltar que diferente da história original, nós temos uma única diferença, onde aqui Mega Man foi capturado por Wily, mas fora isso tudo segue normalmente. Se antes do jogo era bom, agora ficou mais interessante ainda.
Rockman Spirit of Hackers, antes chamado de Rockman 6 Skype, é uma hack de Mega Man 6 modificada por Project Save desde o ano de 2017. A hack basicamente apenas se trata de um trabalho colaborativo entre diversos hackers, possuindo diversas novidades, como novos level designs, parte deles muito bonitos e bem intuitivos, músicas excelentes, uma dificuldade um pouco acima do normal, com uma nova inteligência artificial, movesets novos e as novas habilidades muito legais e criativas. Por mais que a hack não esteja completa, ela é totalmente jogável, e como ela não chega a ser extremamente difícil, é uma boa para você que quer jogar algo parecido com o original. Pode ir longe que você vai gostar. Rockman 6 Unique Harassment é uma das hacks que mais trazem conteúdo de jogos posteriores e antecessores da franquia, como o Robot Master de Mega Man 3, 4, 5, 9 e 10, com padrões diferentes, e os Rock Robots, robôs que podem copiar os movimentos de outros Robot Masters. Fora isso, a hack também possui novos níveis, novas armas, um gráfico lindo e remixes excelentes. No entanto, por um momento, essa foi a hack que eu menos gostei da lista, por conta da última versão ser bastante desbalanceada, tendo uma frequência baixa de cápsulas, dano desnecessário, falta de checkpoints, e ainda por cima os chefes possuem 2 barras de vida. Sério mesmo, se eu não tivesse lido uma análise de um membro no RunHacking.net, eu nunca ia saber que a versão 1.1 é infinitamente mais justa. Sério, eu agradeço infinitamente a ele. Essa hack realmente me tirou do sério no começo, mas depois ficou suportável. Se você realmente está procurando um desafio extremo, você deve experimentar a versão 1.2, mas caso contrário, eu apenas recomendo a versão 1.1. Rockman 2 Basic Master é uma hack que praticamente transforma Mega Man 2 em um título totalmente diferente, que traz novas fases extraordinárias, novas músicas e também o Robot Master de Mega Man 3, 4, 5, 6, 9 e 10. O que não me admira, já que também foi feita por Tatsu, mesmo criador de Rockman 6 Unique Harassment. A hack possui 3 versões, a 1.0, a 1.1 e a 1.2, todas com algum problema segundo alguns comentários. A 1.0 é mais difícil que as demais, a 1.1 se tornou muito fácil e a 1.2 traz novidades, no entanto é muito mais fácil. Para ser sincero, eu realmente devo admitir que as versões posteriores são realmente mais fáceis, mas eu não achei a versão 1.0 absolutamente difícil igual Harassment. Você consegue pegar até fácil o jeito. A hack é bem divertido com boss battles incríveis, uma pena que não temos o slide e um tiro carregado, mas fora isso eu adorei a hack e eu definitivamente recomendo. Mega Man 7 é um dos meus jogos favoritos do Super Nintendo da franquia Mega Man, onde pela primeira vez a série passou por uma reformulação, já que ele estava tendo uma mudança dos 8 bits para os 16. E por mais que tenha pessoas que não gostem do título, ele tá no meu top 3, e por conta dele tem marcado bastante, principalmente com a introdução de Bass e com o final do jogo, que quem viu dificilmente vai esquecer. O jogo realmente não possui muitas modificações feitas por hackers, mas entre as poucas que existem nenhuma em específico muito conhecida, Rockman 7 Economic Power, uma hack criada em 2020 também por Project Save, tendo tudo completamente refeito, seja o design dos níveis, as batalhas dos mini-chefes, as implementações das sessões de rolagem automática, os itens da loja e até os padrões de ataque dos inimigos e dos Robot Masters. Apesar de tudo isso, as habilidades que o Rock obtém também se comportam de maneira diferente, e também vale ressaltar que podemos trocar de armas e adaptadores durante o jogo. Se eu já achava o jogo original perfeito, a hack só melhora isso. Mega Man 4 é um dos melhores jogos da franquia sem sombra de dúvidas, onde pela primeira vez tivemos o Buster carregado e não tivemos, entre aspas, o Willy como vilão. Se você conhece a história sabe do que eu tô falando, mas enfim, já que o quarto jogo da franquia é excelente, óbvio que não iria faltar alguma hack boa, como Mega Man 4 Voyage, uma das hacks mais extensas de Mega Man até hoje, sendo praticamente um jogo novo, com uma nova história, novos lugares para explorar, Robot Masters reprogramados, habilidades aprimoradas, novos chefes, uma trilha sonora original com quase 40 músicas ao todo e uma dificuldade equilibrada, sendo apenas um pouco mais difícil que o jogo original. A hack inicialmente era projetada apenas por Duffy, no entanto, ao longo do tempo ele foi tendo a colaboração de outras pessoas. Sem dúvida alguma, a hack com certeza é uma das melhores, então não perca tempo e assim que possível, vá jogar. Rockman No Kansas é uma hack feita por RKA, que traz novos gráficos e sprites inspirados na série X, novos níveis, uma música muito boa, novas mecânicas, novos recursos, novas habilidades, inimigos com sua própria inteligência artificial, Robot Masters com sua dificuldade um pouco mais elevada, fraquezas diferentes e entre outras coisas. A hack é bem equilibrada com tudo bem estruturado, mas o destaque mesmo vai para a sua versão difícil que é exclusivamente feita para profissionais. A hack também é uma das mais antigas, já que ela está sendo feita desde meados de 2007 e seu último update saiu em 2019. Uma curiosidade que vale é que em 2019 um hacker Respawn fez sua própria versão da hack com a personagem Roll jogável, que apenas muda a sprite, mas é legal de qualquer forma. Sinta-se à vontade para experimentar qualquer uma das versões, pois independente de tudo, elas são magníficas.
por muitas pessoas essa provavelmente é a hack mais conhecida de Mega Man. Rockman CX é uma hack de Mega Man 2 feita por Reimagine Dítico, que traz absolutamente tudo novo, como a história, as fases, as armas, os itens, as habilidades, os personagens, os Robot Masters, a implementação dos F-Tanks que aumenta o nível da sua fita igual aos corações da série X e também o dash de Mega Man X. Uma das coisas mais diferentes daqui é que quase todos os Robot Masters são personagens de outros jogos, como Mario, Bomberman, Kamen Rider e entre outros. E sim, a dificuldade dele é bem desafiadora, mas se você souber utilizar as habilidades e os itens certos na hora certa, tudo vai ser extremamente compensador. E não se preocupe com a barra de vida ou com a barra de energia, porque quase sempre você vai encontrar cápsulas para restaurar os dois. E vale ressaltar também que o sufixo CX é por conta de um seriado japonês de 2003 chamado de Game Center CX, que também fala sobre jogos. A hack não se restringe somente ao que eu disse, pois acredite, conforme você joga cada vez mais você se surpreende. Então vai fundo que essa hack não é pouca coisa não. Finalmente chegamos na hack de Mega Man mais bem feita até então. Rockman 4 Minus Infinity é a terceira hack mencionada no vídeo feita por Curasabe, com níveis, chefes, armas, escolha da música do game original melhoradas e chefes com novos padrões de ataque, armas e movimentos. E amigos, quando eu falo novos padrões de ataque é porque aqui a coisa realmente é diferente. Pra você ter noção, chega uma hora que os chefes mudam completamente, ficando mais ágeis e irritados, a um ponto de que você mal consegue acompanhar. As batalhas ficam realmente bem mais difíceis, mas ao mesmo tempo elas se tornam muito mais épicas. Na hack os níveis possuem caminhos alternativos e chefes ocultos de jogos anteriores que surgem no meio da fase com uma espécie de mini-chefes. Confesso que a cada segundo que eu jogava hack não parava de me surpreender, pois os efeitos, as mecânicas, os itens, os movesets, todos os Robot Masters é tudo coisa de outro mundo. Tem momentos que até a forma de controlar o personagem muda. A hack sem sombra de dúvidas merece o título de melhor, e mais uma vez o autor conseguiu surpreender a todos com seu excelente trabalho. E acredite, por mais que a hack seja difícil para algumas pessoas, ela é extremamente compensadora. Se você quer algo que mude completamente a obra original, mas ao mesmo tempo mantenha a essência, jogue Rockman 4 Minus Infinity, pois você estará jogando Mega Man 4 como nunca antes visto. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, e hoje você pode ver o potencial que um fã tem quando se empenha, conseguindo criar algo totalmente novo e incrível a partir de algo que já existe, não se restringindo apenas ao que o jogo possui, e sim indo muito mais além, seja trazendo um Robot Master de outras franquias ou reprogramando os que já conhecemos de uma maneira extraordinária, chega até a parecer um jogo feito totalmente do zero. Vale ressaltar que para mim avaliar as ROM hacks, inicialmente eu tive que ver a quantidade de downloads de cada hack no fórum romhack.net, para que eu pudesse denominar quais apareceriam no vídeo. No entanto, após isso eu não pude evitar e ordenei conforme a minha opinião. Caso vocês queiram vídeos com outros temas, vote e comente nas enquetes na aba comunidade, que estou sempre postando após o lançamento dos vídeos. Bem, isso é tudo. Caso tenha alguma hack que você goste ou não tenha aparecido no vídeo, deixe aqui nos comentários. Obrigado por terem assistido até aqui e por todo o apoio. Não joguem lixo na rua e até a próxima.